Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado seu santo nome. Pastor Ronaldo, da Igreja Presbiteriana Monte Moriá. Estamos situados na Avenida Pasteur 631, Carlito, Pamplona. Queridos, esta gravação teria sido feita dia 23, agora de janeiro, porque o propósito dela é exatamente levarmos a doutrina da igreja para os irmãos, especialmente aqueles que não podem ir para a igreja, e estes de nossa comunidade de fé, a Monte Moriá, né? Então nós fazemos sempre para dar possibilidade deles poderem nos acompanhar o que nós estamos estudando, no caso a exposição da carta de Hebreus. Nós estamos estudando os comentários feitos pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, ele também ministro presbiteriano. Então nós estamos estudando esta carta e ao mesmo tempo levando a possibilidade deles que trabalham à noite, outros que não têm possibilidade por ser muito distante a igreja e não tem como estar presente, né? Mesmo que quisesse, não teriam como estar presentes. Então nós estamos fazendo aqui esta exposição da carta aos Hebreus, e nós hoje iremos dar continuação, né, da carta aos Hebreus, que nós estamos estudando capítulo 3. Já fizemos a exposição do 3 ao 6 e agora nós iremos fazer do 7 até o 19. Mas antes, deixa-me então aqui trazer alguns avisos importantes para os nossos irmãos e vocês que de uma certa forma vai passando, simpatiza aí a exposição, né, da carta aos Hebreus e quer ampliar um pouco mais sua visão, né? Então você tem também a possibilidade de saber o que acontecerá na nossa comunidade, né, na nossa igreja, na nossa congregação, ok? Bem, a Semana Mundial de Oração acontece na primeira semana do mês de janeiro. Só que ficou quebrado, né? Passagem de ano foi exatamente na quarta-feira, de terça para quarta. Então nós resolvemos fazer em nossa comunidade local esta Semana Mundial de Oração, a começar no dia 27 indo até o dia 31 de dezembro. Assim nós teremos de segunda a sexta-feira, já que é a semana, né, de oração, para que assim não quebre a programação, né, aquilo que nós estamos fazendo. Então, essa semana de oração, né, mundial de oração, acontecerá nas residências dos nossos irmãos, com exceção da quarta-feira, que acontecerá em nossa igreja, ok? Então ficou assim, dia 27 acontecerá na residência da nossa irmã Rita de Paula, dia 28 na residência da nossa irmã Esther Albuquerque, dia 29 acontecerá na igreja, né, por ser um dia do nosso encontro de oração e doutrina. Então nós deixamos na própria congregação, ok? É o único dia que acontecerá a oração na igreja. E no dia 30, na residência do presbítero Assis, e no dia 31, aqui em nossa residência pastoral, ok? E o horário, exatamente às 19h30, 7h30 da noite, para que todos possam chegar em casa, tomar um banho, aqueles que se dispõem. E também, cada um, à medida do possível, fazer o seu convite às pessoas que queiram estar nesses dias, para que assim também junte seus pedidos aos nossos pedidos e oremos juntos, ok? O outro aviso é
no domingo, né, exatamente dia 26 agora, nós teremos um culto de gratidão, mais um culto de gratidão, ok? Acontecer às 18h30, mas antes, pela manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. No dia 26, a batuta, né, quem vai estar como professor da nossa sala única, é o nosso irmão Marcos Bento, ok? Vocês são nossos convidados a estarem conosco nesses dois momentos. Escola Bíblica Dominical, 9 horas, e 18h30, o culto, né, o culto de gratidão que acontece às 18h30. O endereço, vou repetir aqui, comecei já falando do endereço logo no início desse vídeo, mas não nos impede de novamente trazer aqui o endereço. Nós estamos situados na Avenida Pasteur 631, Carlito Pamplona, ok? Então esperamos por vocês em todas essas atividades. Que Deus abençoe aos amados, a todos os de boa vontade e que também que corroboram para o crescimento do reino de Deus, a propagação do Evangelho de Jesus. Irmãos, vamos então ao que nos interessa, mas antes vamos orar. Deus eterno, Deus supremo, Deus soberano, estamos nesta manhã, hoje te pedindo que o Senhor também nos auxilie na exposição do livro que nós estamos estudando, da Escritura Sagrada, o livro de Hebreus. Que o Senhor possa nos dar luz, compreensão, discernimento, a fim de que possamos compreender a tua vontade. Retira do nosso coração, retira de nossa mente tudo que entrava a compreensão da tua palavra. E assim, Senhor, faz-nos também cada vez mais participantes da tua graça e do mandato que o Senhor deixou para a igreja, que é propagar as boas notícias de Cristo Salvador. Oramos assim no mesmo nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Bom, hoje iremos fazer então a exposição de Hebreus capítulo 3, dos versículos de 7 ao 19. Vamos para a leitura, diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os nossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Até aqui, queridos irmãos,
Nós vamos então para a exposição, como vocês sabem. Eu sempre tenho dito aqui que nós estamos fazendo o acompanhamento deste livro, né, de exposição aos Hebreus, do reverendo Hernandes Dias, da editora Agnos, ok? Então, vamos para o que é aberto aqui como introdução dos versículos de 7 a 19. Ele começa dizendo assim: na passagem dela que nós lemos, o autor aos Hebreus avança da argumentação para a exortação. Visto que Jesus é superior a Moisés, voltar a Moisés nesta época de perseguição seria um erro tão trágico quanto aquele que Israel cometeu quando a nação se voltou contra Moisés em Cades Barnea. No texto anterior, vimos que Moisés foi fiel à missão que Deus lhe deu. Então, por que não introduzir Israel na terra de Canaã? A resposta encontra-se nessa passagem que agora vamos considerar. A passagem descreve a incredulidade manifestada por Israel, como registram os capítulos 13 e 14 do livro de Números. Eles falharam em alcançar Canaã em virtude da infidelidade, não em virtude da infidelidade de Moisés, pois ele, Moisés, foi fiel, mas por causa da incredulidade do povo. O texto é claro. Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Fica muito patenteado, queridos. Lá no versículo 19, né, que Deus deixa expresso, né, a palavra deixa expresso, o capítulo, né, no final, no fechamento do capítulo 3, no versículo 19, que eles não entraram por causa da incredulidade. Não foi por causa de Moisés, não foi por infidelidade de Moisés, porque Moisés foi fiel, apesar de também não ter entrado em Canaã, né? E nós sabemos a causa. Moisés, ele foi áspero, né? Por causa da dureza do coração do povo de Deus, ele até bateu com força, né, lá na rocha para que pudesse dar água àquele povo. Bom, mas o povo não entra em Canaã por causa da incredulidade, né? Por causa da incredulidade. Agora também aqui o autor nos deixa muito claro na introdução, né, que ele novamente corrobora para o início do livro de Hebreus, quando nós começamos a estudar, né, ele corrobora exatamente para dizer que Jesus é superior a Moisés também. Jesus é superior aos anjos, mas Jesus também é superior a Moisés. Na verdade, Jesus é superior a todos, né? Não pelo fato de ser Deus, né? Não pelo fato somente de ser Deus, mas como homem ele é superior. E superior exatamente porque resistiu todas as tentações, resistiu todas as inquietações provocadas pelo coração humano, né? Jesus resistiu, né? Ele agiu pela sabedoria, até porque ele é a própria sabedoria, ok? Então, Moisés teve o seu papel, né? Teve a sua missão de tirar o povo de Deus do Egito, que estavam escravos, e levá-los para a Canaã. Ele foi fiel na sua missão. E vamos continuar. Ele aqui também diz assim: depois de provar que Jesus é maior do que Moisés, depois de demonstrar que aqueles que se levantaram contra Moisés pereceram no deserto, o autor de Hebreus aponta que virar as costas para Jesus é um pecado ainda mais grave e de consequência ainda mais devastadora. Com certeza, aproveitando aqui o comentário do Hernandes, né?
reverendo Hernandes. O que nós já havíamos falado em vídeos anteriores, né? Você deixar o degrau superior para ir para o inferior, né? Isso não é legal. Se avançaram, né? Se nosso propósito é avançarmos, nós não podemos recuar, né? Existe um ditado que as pessoas dizem, né? Que se recua 3 passos para dar um salto de 6. Isto não funciona nas Escrituras, né? Na verdade, às vezes que houve estabilidade no meio do povo, houve com o consentimento do Senhor e com o propósito de que os mesmos pudessem esperar na vontade, no desejo e na ação do próprio Deus. As Escrituras, também aqui onde nós lemos, ela é muito claro, né? Lá no início, quando ele diz que, lá no verso 17, né? Que aqueles que foram desobedientes e, sobretudo, né? Foram incrédulos, não creram, né? Até mesmo no deserto, o deserto serviu de cemitério para os mesmos. Os seus cadáveres foram sepultados, pois no cemitério, né? Então, geralmente os que se rebelam contra a vontade de Deus, os que não creem, né? Os que duvidam da palavra de Deus, geralmente, infelizmente, o término é esse mesmo, né? O fim geralmente é lamentável. Vamos ver aqui o que é que ele traz de importante, que o reverendo também Augusto Nicodemos vai falar a respeito de tal, do comentário de Hebreus. Ele vai dizer assim: Augusto Nicodemos, nesta mesma linha de pensamento diz: se os que endureceram seu coração sob o ministério de Moisés foram castigados duramente, quanto mais aqueles que endureceram o coração sobre Cristo, que é maior que Moisés. Com certeza, os que endureceram o coração na época de Moisés receberam o castigo merecido, né? Um castigo que foi duro para os mesmos, mas nosso Deus é um Deus de aliança. Nós temos de nos lembrar disso. Ele é fiel naquilo que ele cumpre, ele é fiel naquilo que ele diz. Deus é amor, né? Deus é amor, mas Deus também é justo, né? É justiça. Ele é justiça e justo. Então, a todos os que protelam, dos que duvidam, né? Da palavra, né? Quanto mais a palavra que é dita por Cristo, quanto mais a palavra que é inspirada por Deus, né? Estes terão um castigo duro, ou duros castigos. E aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele continua: o autor da epístola aproveita o fato de Israel não ter entrado em Canaã como aviso solene, uma tremenda advertência de seus leitores. Para destacar a força dessa advertência, Turbo faz um paralelo entre Israel e os leitores da Epístola aos Hebreus. Pelo menos aqui 5 advertências ele faz, né? A primeira, preste bem atenção, que é interessante aqui nós vermos essas advertências. Israel tinha sido escravo do Egito, e seus leitores haviam sido escravos no judaísmo. 2. Israel tinha deixado o Egito cheio das mais altas esperanças.
Seus leitores haviam deixado o judaísmo e aceitado o cristianismo com zelo e entusiasmo reais e sincero. 3. Israel vacilou em sua fé em virtude da dificuldade que se lhe depararam na jornada. Seus leitores estavam vacilando na fé por causa das perseguições. 4. Israel tinha procurado voltar ao Egito. Veja, por exemplo, lá em Números 14:4, quando Moisés subiu para receber no Monte Sinai os mandamentos, e que demorou um pouco, né? O tempo é o tempo de Deus, e às vezes nós não entendemos. Eles acharam que Moisés tinha morrido, e entre si queriam escolher capitães, né, líderes, para levar o povo de volta, né? Eles queriam voltar para o Egito. Além do mais, irmãos, esse povo que sai do Egito, né, da escravidão, que vão rumo a Nova Jerusalém, aliás, perdão, a Canaã, Jerusalém não, a Canaã, é um povo que desde o momento que saiu, nos primeiros obstáculos, começaram a reclamar de Moisés, começaram a detratar a Moisés. Por sinal, queriam imputar culpa sobre Moisés, que lá no Egito, onde eles eram escravos, tinham alimentos, tinham bebidas, tinham moradias, né? Um rancho onde colocar a sua cabeça, e não confiaram na palavra de Moisés. Ora, Moisés falava, há teólogos que dizem assim, Moisés naquele momento se tornou a boca de Deus para o povo, e mesmo assim eles duvidaram, questionaram, né? Não acreditaram. Uma das razões, e é muito claro, a razão principal, a gente está vendo aqui desde o início da exposição, aqui do capítulo 3, é exatamente a incredulidade do coração, a falta de fé deles naquilo que Moisés se propôs a fazer em benefício do povo e amando do próprio Criador, né? O Criador que se vê o sofrimento do seu povo, se sensibiliza, né? E assim os tira da escravidão para a liberdade. E eles mesmo assim questionaram Deus. E 5, né? A gente está olhando as 5 advertências. A 5ª advertência vai dizer: aquela geração de Israel pereceu no deserto por causa da sua incredulidade. Seus leitores perder-se-iam se persistissem em sua incredulidade. Ou seja, poucos entraram, né, em Canaã. A maioria morreram, não entraram, né, pereceram no caminho. Como fica claro aqui, o comentário novamente aqui, né, continuando o comentário do Hernando, ele vai dizer: como fica claro, o autor, deixando a exposição, passa à exortação. Ele faz no deserto a preço várias exortações que abordamos aqui, né? Então, desde o início, queridos, do livro de Hebreus, você vê já ele exortando. E exortação aqui não no sentido de carão, né, como muitos falam, né, exortando no sentido de aconselhar, de ensinar, de trazer a razão, de fazer-lhes enxergar a razão e não caminhar movido por um sentimento pessoal, humano apenas, e que o fim dos que muitas vezes agem dessa maneira, movido pela a emoção, o fim dela são os fins mais trágicos, né? É a experiência humana. A experiência humana tem demonstrado isto.
Mas vamos lá, aqui a abordagem que ele faz, né? As várias abordagens. Então vamos lá. Para que o povo de Deus não caia no erro da incredulidade, né? Lá no verso 3 diz assim, aliás, verso 7 do capítulo 3 diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, é preciso que ouçamos a voz do Espírito Santo através das Escrituras. Não há outro meio, queridos. As Escrituras, ela nos foi deixado exatamente para nos ensinar, né? O apóstolo Paulo vai dizer que as Escrituras nos servem até mesmo como meio de correção. Paulo, quando escreve para Timóteo, ele fala isto, né? Toda escritura é divinamente inspirada por Deus, ela é útil para ensinar, para corrigir, e começa a falar qual a finalidade, o propósito das escrituras. E Hernando Dias Lopes vai dizer assim: o autor aos Hebreus não menciona o nome de Davi, que escreveu o Salmo 95, citado nesse versículo, mas diz que o que Davi escreveu no Salmo 95 é a própria voz do Espírito Santo. Assim ele entende que as Escrituras é inspirado e ouvi-las é ouvir o próprio Deus. O Espírito Santo fala ao homem por meio da palavra de Deus. Com certeza, as Escrituras é a própria boca de Deus, é a voz de Deus, né? Eu gosto muito de um dos pais pós-apostólicos, né? Crisóstomo, onde a palavra Crisóstomo vai significar, né? a boca de Deus, né? Alguns irão chamar de a boca de ouro, né? Porque ele pronunciava a palavra de Deus, né? Moisés também, Davi também. Estas pessoas que as Escrituras falam, alguns chamam personagens, né? Mas foram personagens que existiram. Eles falaram movidos por Deus, eles falaram movidos pelo próprio Espírito Santo de Deus. É por isso que o que eles escreveram, não me refiro aqui aos escritos aos escritos de Crisóstomo, né? Estou me referindo às escrituras sagradas. As escrituras sagradas são livros inspirados por Deus, né? É por isso que nós, como reformados, dizemos que as escrituras é a própria palavra de Deus. E fora delas não existem nenhum livro equiparado, inspirado ao ponto, ao nível que as escrituras sagradas são. Ok? Então, Davi, por exemplo, escrevendo o Salmo 95, ele vai falar exatamente, melhor, Hebreus vai falar exatamente acerca deste Salmo 95. Lá no final do Salmo 95, quando diz assim: hoje, se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação do dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. É uma recitação do Salmo 95, escrito por Davi, né? Então, o livro de Hebreus, o autor aos Hebreus conhecia muito bem a lei,
né? Ele conhecia muito bem o Antigo Testamento, ao ponto de trazer a lumen citações do Antigo Testamento. Aí o Hernando Dias Lopes ele vai trazer aqui uma palavra de Simon, né? Kirchmark, que diz assim: Deus é o autor primário das Escrituras, ou melhor, da Escritura, e o homem é o autor secundário por quem Deus fala. E aqui eu quero, talvez você fique aí até questionando, né? Às vezes quando eu falo as Escrituras, ou as Escrituras, a Escritura, né? As Escrituras no plural e a Escritura no singular, lembre-se que ambas são corretas. Quando a gente fala geralmente a Escritura, nós estamos nos referindo, né, ao Antigo ou ao Novo Testamento. E as Escrituras é o todo, né? O todo, ambas, a forma aqui pronunciada estão corretas. Não duvide. Muito bem. Aí ele também vai trazer aqui uma palavra de João Calvino que diz o seguinte: o que encontramos nos livros dos profetas são as palavras de Deus mesmo e não as dos homens. Ou seja, eles falaram movidos pelo próprio Espírito Santo de Deus, por Deus. Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, né? O próprio Deus, né, os moveu a falarem. E eu quero trazer aqui algo, né? Para alguns é polêmico, mas para nós é bom nos lembrarmos destas verdades que muitas vezes nós trazemos aqui. Lembre-se sempre, né? Deus, ele falou por meio dos profetas, e os profetas escreveram cônscio daquilo que estava escrevendo. Foram inspirados, né? Foram inspirados por Deus. Eles não psicografaram, ou seja, o Espírito veio, como existe uma religião aí, ou várias religiões que ensinam que Deus, ou os espíritos dos que já morreram, né, vem e usa a pessoa para eles escreverem, como dizem eles, né, os aparelhos que são as pessoas para escrever. Não, queridos. Deus usou tais homens de forma lúcida. Eles não saíram de si, eles não falaram de si, mas falaram movidos por Deus a tudo que escreveram. Ok? Então, ele continua: sua exortação à igreja dos Hebreus não procede dele mesmo, emana das Escrituras. Sua autoridade para exortar o povo de Deus não vem dele mesmo, mas do próprio Espírito Santo. Se queremos ouvir a voz do Espírito, precisamos nos voltar para as Escrituras, pois ela é sua fonte e seu intérprete. Deus ainda nos fala e nos fala por meio da sua palavra. Nós somos conclamados a ouvir, a crer, a obedecer e a proclamar a palavra de Deus. Ok? Então, concordamos paulatinamente com o que o reverendo Hernandes Dias Lopes ele comenta aqui, né? Todos os autores das Escrituras falaram, escreveram, movidos pelo Espírito Santo de Deus, para que assim nós possamos ter o que temos hoje, as Escrituras Sagradas. E bom que aqui o Hernandes traz um princípio de hermenêutica, né? Que as Escrituras respondem às próprias Escrituras, aquilo que aparentemente está difícil de ser compreendido, nós passamos a compreender na releitura e na leitura dos outros livros das Escrituras. É assim que acontece. Queridos, continuando, ele diz assim: não endureçam o seu coração. Se você não quer cair no erro que o povo lá de Israel caiu, né? O povo judeu caiu quando saíram lá do Egito,
Então, não endureça o seu coração, porque o problema todo foi exatamente que eles endureceram o coração. Ele vai abordar isso daqui. Depois de tantas provas que Deus os deu, abrindo o mar vermelho, né? Fazendo brotar água das rochas, fez chover maná dos céus, Deus enviou cordonizes para alimentar o povo, não permitiu que as suas sandálias e vestes envelhecessem, né? Deus enviou coluna de fogo de noite para aquecê-los do frio. Deus mandou clarear o caminho pelo deserto quando eles andavam. E também enviou uma coluna de nuvem para refrescá-lo do calor do dia. Deus derrotou diante deles, vai dizer o Hernandes Dias Lopes, Deus derrotou diante deles os seus adversários e manifestou diante deles a sua glória. Milagre após milagres foi realizados por Deus para suprir a necessidade de cumprir sua promessa. E mesmo assim, queridos, eles endureceram o coração deles. Mesmo assim, eles duvidaram, né? Ao ponto de questionar o próprio Deus, né? Quando Moisés vai para o Sinai, eles mandam os que ficaram embaixo, né? Os que desobedeceram a palavra, que não foram fiéis àquilo que Moisés determinou, né? Os infiéis, manda pegar tudo que era de ouro, utensílios de ouro, vasos de ouro, adornos de ouro que as mulheres usavam para fazer um bezerro de ouro, que no caso era o Deus que eles conheciam. Isso é infidelidade, isso é não respeitar ao próprio Deus, ao enviado de Deus, ao emissário de Deus, no caso aqui Moisés. Também nós precisamos entender que agora com Cristo, quando nós desobedecemos, por exemplo, as ordens de Cristo, né, que Ele deu, né, e não colocarmos em prática aquilo que Ele manda, também é estar de coração duro, né? Isso também é digno de castigo, de duro castigo, lamentavelmente, mas é duro. Há quem diga assim, mas no grupo de Jesus Cristo, Deus sabendo, Ele que era onisciente, sabendo que estava Judas Iscariotes, né? Não foi capaz, queridos, mesmo no grupo de Jesus, assim como Israel, né? Que poucos entraram, escolhidos a dedos por Deus, né? Antes de que tudo existisse, né? Escolhido por Deus, existiram infiéis, Ele permitiu que os infiéis estivessem no meio dos. Também no Novo Testamento não é diferente, né? Muitas vezes na igreja do Senhor existem pessoas que são salvas e não salvas, obedientes e não obedientes, convertidos e ímpios, todos juntos ali como se fossem um só. Mas Deus conhece o profundo de cada um. Deus sabe quem é quem e Deus permite, Deus consente, até mesmo para servir pedagogicamente para os seus, para que assim possam ver que Deus de fato é soberano. Seus planos não são frustrados. Seus planos não são, de maneira nenhuma, impedidos de serem realizados. Ok? Eu queria trazer mais, mas eu não quero infartar os irmãos, né? Não quero infartar os irmãos. Eu quero continuar, né? Já que é muito extensivo aqui o estudo, e nós já deixamos claro, né, que nós iremos, sim, né, parar quando necessário, para que assim você não infarte, você
sinta desejo de continuar, né? A estudar, a acompanhar a exposição. Então nós iremos dar esta paradinha. Nós paramos no segundo ponto e iremos continuar a próxima semana, com a graça de Deus, trazendo aqui os destaques de alguns pontos, né? Sobre este não endurecer o coração, que está baseado nos versículos de número 8 ao número 11, ok? 3, de 8 a 11. Foi o ponto onde nós paramos. Não endureça o coração, seu coração. Amém? Então nós queremos agradecer por você estar nos acompanhando e ao mesmo tempo quero hoje fazer um pedido a você. Ainda não tinha feito, mas vou fazer. Não deixe de dar o seu like, porque dando o seu like, o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e dentro da nossa seara eles irão ampliar mais, né, a postagem. Então, se você puder deixar aqui o seu like, dá o seu like, né, seu joinha. E outra coisa, se você quer fazer algum comentário, quer trazer algum comentário, quer acrescentar alguma coisa, né, você foi tocado pela palavra de Deus e pode até divergir, e nós iremos tentar concatenar, né, a sua posição, a posição correta. Então também escreva, tá bom? Que com certeza estarão nos ajudando. Que Deus os abençoe. Pastor Ronaldo, da Igreja Presbiteriana Monte Moriá, faz questão de sempre dizer isso. Estamos situados na Avenida Pasteur, 631, Carlito, Pamplona. Visite-nos os dias de culto, dia de quarta-feira, às 19h30, dia de domingo, 9 horas pela manhã, temos Escola Bíblica Dominical, e às 18h30, culto ao Senhor, culto ao Deus Trino e Triunfo. Deus seja louvado e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos consentir.